Então, hoje a gente vai continuar trabalhando aqui, né, com nossos sistemas hidráulicos de tubulações. Na última aula que a gente conversou sobre isso, a gente viu basicamente a influência, né, do posicionamento de dois reservatórios, ou de um manancial e um reservatório, que ligasse aí dois escoamentos entre si e qual a interferência deles, né, na linha piezométrica e tal, e se esse escoamento ia conseguir acontecer ou não, né? Então a gente viu lá todos os 7 casos possíveis do posicionamento da linha piezométrica com relação à trajetória, né? Quando a trajetória passa totalmente por baixo, quando ela coincide com alguns planos de carga, etc. E aí nós fizemos aquele questionário. Então hoje a gente vai entrar, né, em um assunto mais matemático, né? A gente vai começar pela distribuição de vazão em marcha, que é uma situação muito corriqueira do nosso dia a dia, né, que acontece bastante, que é quando acontece propriamente dito o quê, né? Então a gente vai ter uma tubulação, aqui como vocês podem ver, né, na figura, a gente vai ter uma tubulação, deixa eu fazer aqui no cantinho, que liga aqui um ponto a outro, né? Eu tenho um trecho, imaginem aí que eu tenho um trecho de tubulação ligando aí 2 bairros aqui de Fortaleza. E aí eu tenho uma vazão de entrada e eu tenho uma vazão de saída nessa tubulação. Mas aí, vamos imaginar que eu tô indo ali da Parangaba pro centro, tá? Entre a Parangaba e o centro, eu tenho diversas casas, diversos pontos que eu vou ter retiradas de vazão. Eu tenho o Montese, eu tenho o Damas, eu tenho o Rudolfo Teófilo, né? Tenho aqui o Montese, eu tenho o Damas, eu tenho o Rudolfo Teófilo, eu tenho a Bela Vista, deixa eu ver o que mais, eu tenho ali a reitoria, né? Ali a universidade, eu vou ter, tá bom, esses bairros. Então, cada bairro desse, digamos assim, né? É uma tomada d'água que eu não tenho como projetar, eu não tenho como garantir que toda hora ela esteja retirando essa vazão da mesma forma. E aí o que é que vai acontecer? Até então a gente considerava que a vazão de entrada seria a mesma vazão de saída. Agora a gente não considera mais isso. Eu tenho agora diversas perdas no decorrer da minha tubulação, tá? E aí no decorrer dessa tubulação, com essas perdas, eu não tenho mais que a minha vazão de entrada seja igual à minha vazão de saída. Ou seja, agora a minha vazão de montante, ela vai ser diferente da minha vazão de jusante. Lembrando que montante é a que entra, né? E jusante aqui no nosso exemplinho vai ser a vazão que sai. Então, se eu tenho essa diferença de vazão, se eu tenho essa inconstância na vazão, então eu estou dizendo que essa minha canalização, ela faz o que eu chamo de distribuição em marcha, tá? E essa distribuição em marcha nada mais é do que eu tenho uma tubulação gigante, né, com comprimento considerável, e aí eu tenho diversos pontos de tomada d'água. Como eu não tenho como quantificar o que cada ponto desse consome ao mesmo tempo, o que é que eu faço? Eu pego a minha vazão total de saída, né, o tanto de água, tipo, eu tenho essa aqui, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6. Então, eu vou pegar o somatório dessas minhas vazões e vou dividir pelo comprimento do meu tubo. Quando eu tiver essa fração aqui, eu vou ter um negócio em metro cúbico por segundo por metro. Então, eu tenho uma perda aqui de vazão a cada unidade de comprimento. E aí, eu consigo uniformizar essa minha perda, essa minha saída de água da canalização, através do que eu chamo de distribuição em marcha, tá? Então, agora eu vou ter inúmeras tomadas d'água no decorrer do meu percurso não vai ser
mais uniforme, eu não tenho mais uma entrada e uma saída de vazão simples, eu tenho vários pontos ali de distribuição, e aí a gente diz que está tendo essa distribuição em marcha, ok? Então aqui nessas minhas ilustrações, na ilustração A eu tenho a entrada, né, da vazão aqui, ó, Q1 normal, e aqui eu tenho o meu Q2, a minha saída, e aqui é a minha linha piezométrica, que é linear. E essa diferença aqui entre A e B é a nossa perda de carga. Essa é a situação que a gente vem trabalhando aí já há vários dias, né? A situação B é quando Q2 é menor do que Q1. Como assim? Eu tenho uma vazão de entrada, bem aqui, e eu tenho uma vazão de saída, né? Entretanto, essa vazão ela é menor do que Q1. Então, se eu tenho essa vazão menor, é porque no decorrer do meu escoamento, eu tive perdas aqui de tomada d'água. Então, à medida que o meu escoamento, na verdade, a minha perda é bem aqui, né? Na tubulação. Eu tive tomadas d'água aqui, eu tive perdas. Então, à medida que a minha tubulação vai perdendo essas cargas, vai perdendo essas vazões, a minha linha piezométrica tende agora a ter um formato parabólico. Ela deixa de ser linear e agora ela passa a ser aí um formato parabólico. É como se a gente fizesse uma associação com carga e momento fletor. Eu tenho aqui uma distribuição de vazão, uma distribuição de demanda, e aí a minha linha piezométrica, né, que é função dessa taxa aqui, ela passa agora a ser uma parábola, tá? E aqui, quando eu tenho a outra situação, onde eu também vou ter a minha distribuição de vazão através da minha tubulação, só que lá no meu ponto de jusante, eu perdi tanta água no decorrer do caminho, que a minha vazão de jusante aqui, ela vai ser igual a zero. Então, quando a minha vazão de jusante ela é nula, a minha curva ela também é uma parábola, né? Porque eu também tenho uma distribuição aqui de vazão, só que a gente vai ter aí um comportamento matemático um pouquinho diferente, beleza? Alguém falou comigo, mas não foi no chat. Deixa eu ver se alguém pediu para entrar rapidinho. Vou manter aqui o vermelho. Não, ninguém pediu para entrar, não. Só fez um barulho mesmo. Então, voltando aqui, vamos retomar, tá? Então, o que a gente vai considerar isso, né? Então, a gente vai ter o nosso conduto de comprimento L. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor. Ai, queria mudar a cor dessa caneta. A gente vai ter aqui uma tubulação, né, de comprimento L. Tá aqui o nosso tubo, ó, nossa vazão de entrada, bem aqui. A nossa vazão de saída, bem aqui também, né? E aí, o que é que a gente tem? Eu tenho aqui o meu trecho e bem aqui eu tenho tomadas d'água, né? Eu tenho pontos de tomadas de água. E aqui a gente tem a nossa perda de carga que acontece, né? E a nossa linha piezométrica aí no seu formato curvo, tá? Então, assim, a vazão que vai ser distribuída ao longo do percurso, né? Que a gente vai chamar de vazão distribuída, que é a nossa vazão em marcha, ou o nosso Qzinho, né? Então, o nosso Qzinho aqui, ele recebe o nome de vazão em marcha ou vazão distribuída. Então, a gente vai ter aqui esse nosso trecho, né, com essa vazão. E o que é que a gente tem? Eu tenho a quantidade de água que eu tinha na entrada e a quantidade que eu tinha na saída. Então, o que foi distribuído é exatamente essa diferença entre o que entrou e o que saiu, né? O meu Qzinho aqui, a minha carguinha, ela vai ser igual à diferença entre a vazão que entra e a vazão que sai, que aqui no caso tá 0 e né? Mas é a nossa vazão de montante, a nossa vazão de jusante. Só que a unidade da vazão